Damian é um cara machista que só se importa com seu prazer, mas ele acaba parando em um mundo onde as mulheres mandam, e esse é o filme Eu Não Sou um Homem Fácil, eu sou F, o Estou Facinho. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando Damian, que era um cara muito másculo, mas ele tinha um trauma, pois quando era mequetrefe, quis agradar uma menina que gostava, mas acabou passando vergonha. E sua psicóloga pergunta do que ele tem medo, e ele diz que não tem medo de nada, mas ultimamente estava levando 30 minutos para escovar o dente. E depois ele vai para o trabalho, e ele trabalhava desenvolvendo aplicativos para homens, e ele estava desenvolvendo um aplicativo onde os homens poderiam medir quantas mulheres pegaram nos últimos anos e comparar entre si. E na sua equipe só tem Sofia de mulher e ninguém dá atenção para ela. Depois do trabalho, ele vai a uma livraria, pois estava tendo um lançamento especial. E ele começa a dar em cima da secretária, pois qualquer mulher que passa, ele não perde a oportunidade. E como ela não dá bola pra ele, ele começa a dar em cima de outra mulher, e ele era amigo do Christoph, que era o escritor. A mulher de Christoph chega com os filhos e ele pergunta como estava em casa, e ela começa a reclamar que precisava fazer tudo em casa, pois ela tem emprego, cuida da casa e das crianças, e Damian começa a zoar dizendo que nem é um trabalho tão pesado assim, e que ela estava acostumada. Já avisei que vai dar merda isso. E ela fica com raiva, pois era o aniversário dela e Christoph não lembrou. Então Damian diz que eles precisavam comprar um presente para ela ficar tranquila, e no meio do caminho ele começa a dar em cima de várias mulheres. O problema é que ele acaba se distraindo e bate a cabeça em um poste. Quando ele acorda, uma mulher está o atendendo e Christoph diz que eles estavam andando e algumas mulheres começaram a dar em cima deles, e ele acabou batendo a cabeça no poste. E ele continua andando pela cidade e percebe que tem algo de errado, pois parece que suas roupas estão apertadas, e por todo lugar as mulheres estão fazendo os trabalhos dos homens, e chegando em casa, Christoph se despede com um beijo no rosto. Que porra é essa, marreco? Damian não presta atenção em nada, está passando na TV que muitos homens sofreram assédio e que estavam lutando no governo para serem reconhecidos, mas ele percebe que tem algo de errado, e quando acorda no dia seguinte para trabalhar, percebe que suas roupas estavam diferentes, pois só tinham coisas estranhas, e chegando no trabalho, a maioria dos homens estavam fazendo os trabalhos que as mulheres ocupavam. Ele chega na sala do chefe e não entende, pois Sophie estava como chefe, e diz que o projeto dele não seria aprovado, pois estava muito fraco, e ele não entende, e ela começa a abrir a calça, dizendo que se ele fizer um desce seco, se ele brincar de DJ com a língua, poderia pensar melhor. E aparece seu colega de trabalho, e ele estava trabalhando de secretária trazendo café, e ele começa a ficar nervoso, e ela o demite, pois não quis participar da brincadeira. Então ele vai a um bar para refletir, pois sabia que tinha algo de estranho. E dois homens carecas que estavam usando um pano na cabeça por causa da religião estão sofrendo preconceito, e nisso ele sai correndo para falar com seus pais, pois é muita loucuragem para um dia só. Chegando na loja dos pais dele, ele percebe que realmente as coisas mudaram, pois sua mãe estava mais máscula e seu pai estava como a dona de casa, dizendo que ele deveria se casar, pois queria ter netos, e ele vai na psicóloga, pois estava ficando maluco. Ele tenta dizer que acordou em um mundo muito estranho, e ela diz que ele estava bem, só não estava se adaptando à mudança, pois a nova presidente foi eleita. E ele sai correndo, pois agora mesmo que não sabe o que está acontecendo, e tenta bater de cabeça no poste para voltar para casa, e geral ficou olhando para ele achando que ele estava maluca. Cibele o chama para sair e ele aceita, pois ele precisava refletir sobre o que está acontecendo, e ela marca um bar de strip. O problema é que quem estava dançando eram os morenos misteriosos, e todas as mulheres ficavam olhando na maldade, e Cibele começa a falar vários papos machistas como se ele não valesse nada, e quando vai para casa dele, os dois vão dar uma brincada, mas ela vê que ele estava cheio de pelos e diz que ele deveria se cuidar e vai embora. No dia seguinte, ele vai na casa do Christoph para entender o que está acontecendo, e agora ele tem certeza que tudo mudou, pois enquanto Christoph estava cuidando da casa, a esposa dele ficava assistindo futebol com a filha, e ela entra em trabalho de parto, e agora que tem algo de errado, pois ela faz o parto fazendo barra, e galera, nem barra consigo fazer, agora parto, dá pra pensar. Christoph diz que pegaria auxílio paternidade, mas não poderia faltar ao trabalho ou perderia o emprego, e ele aceita ir no lugar dele, pois já estava desempregado.
cuidado e começa a se cuidar para parecer com aquele mundo, e vemos que Alexandra, que era a secretária do Christopher, agora era uma grande escritora, e chegando na casa dela, ela começa a falar vários papos estranhos, dando em cima dele, e tudo que ele fala, ela tenta menosprezar, e ele começa a olhar a casa e parecia uma casa de um homem, e a empregada doméstica se chamava Carlos Pouca Telha, e ele diz que adorava trabalhar para Alexandra. Quando ele está voltando, pois ficou fazendo várias tarefas o dia inteiro, Alexandra aparece, pois precisava mais dele, e ele diz que não precisava dessa humilhação e liga para marcar um encontro com Cibele, e os dois já partem para a brincadeira nervosa. E agora ele estava usando o peito cavado e a mulher começa a arrebentar com ele, e ela termina e dorme, e ele fica com cara de bunda e joga o gato em cima dela para ela ir embora, pois ele não é obrigado a nada. E galera, agora estou até me sentindo mal em ser homem. Me desculpa se eu nasci homem. Que porra é essa, marreco? Eu queria ser um abacate, pelo menos seria zero gordura. Alexandra estava dando uns pegas e o moreno do rabo de cavalo e ela não queria o assumir. E ele diz que só moraria com ela quando eles começassem a namorar e vai pra casa. E ela fica vendo ele da janela do apartamento e ele começa a chorar, pois estava se sentindo usado. E ela tenta sentar para escrever mais um livro, mas estava sem criatividade. E seu dinheiro estava acabando, pois tem 3 anos desde o seu último sucesso. E ela começa a lembrar do Damian, pois ele era diferente. No dia seguinte, ele vai a uma loja de próteses para ver algo para apimentar a relação. E nesse mundo, os homens que colocavam silicone, e depois ele vai para casa e seus pais estão assistindo um filme romântico e seu pai começa a perguntar se ele estava namorando e quando iria casar, e ele sai com raiva e vai se encontrar com Alexandra e ela começa a perguntar por que ele era diferente e ele começa a contar que no mundo dele tudo era o contrário, pois os homens que faziam um trabalho pesado e as mulheres cuidavam dos filhos. E ela o coloca em um táxi, pois ele estava bêbado e não queria se aproveitar. E vemos que essa Alexandra é uma safada, pois ela gravou a conversa dele, pois ela teve uma ideia de um livro que mudaria tudo em sua carreira, pois eles nunca escreveram um livro falando sobre como é ser homem, e sua empresária diz que se ela lançar aquele livro, seria conhecida mundialmente e ficaria muito rica. Então ela começa a mandar flores para Damian para ele se sentir especial. Damian vai falar com Christopher e ele estava com raiva pois não foi pro trabalho. Ele acabou perdendo o emprego e Damian diz que não estava acostumado com aquilo, pois nunca foi mandado por uma mulher. E ele volta a trabalhar para ela e estava rolando uma grande festa e as mulheres só falavam papos machistas, dizendo que os homens só pensam em fazer revolução, e começa a perguntar se Damian gostava de ficar em casa e cuidar das coisas, pois um homem de verdade faz isso. Ele sai para dar uma volta com Alexandra e ele começa a dizer que no mundo dele, a melhor coisa que tem era ver uma mulher bem vestida e ela acha estranho. E diz que o levaria para um lugar legal e eles vão para uma balada noturna e começam a aproveitar a noite. E depois os dois vão para casa dele, pois estava na hora da brincadeira. O problema é que depois disso, ela começa a se arrumar para ir embora e ele pergunta por que ela estava saindo de madrugada. E ela diz que tinha algumas coisas para fazer e agora ele sabe como as mulheres se sentiam no seu mundo. E quando ela chega em casa, picharam a porta dela, chamando de traidora, pois o moreno misterioso descobriu o que ela fez. Ele chega na casa da Alexandra e pergunta se pode voltar a trabalhar para ela, e ele começa a dar em cima dela e ela pergunta quanto que ele queria pela brincadeira e pede para ele passar a roupa dela e ele percebe que estava sendo usado e depois chega uma pintora e começa a dar em cima dele. Damian se encontra com Christopher e ele estava com raiva, pois além de perder o emprego, ainda pegou a vaga dele. Ele pede desculpas e diz que iria para o Pilates com ele, e quando ele volta na casa da Alexandra, aparece um cara com raiva, dizendo que foi usado, e ele não entende, e o cara começa a pichar a casa dela, e diz que provavelmente ele também estava sendo usado, e que no quarto dela, ela guardava uma bolinha de gude para cada homem que pegava, e quando ele vai confrontá-la, ela começa a dizer que a vida é assim, e que infelizmente, ela era uma mulher, e fazia essas coisas, e ele sai com raiva. Ele está sentado na praça, e uma velha começa a dar em cima dele, dizendo que ele tinha um belo sanduíche, e ele fica com raiva e depois ele vai no psicólogo para falar como se sentia e diz que agora estava melhor, pois sabe o que era ruim. E Alexandra começa a se sentir mal, pois estava sentindo falta dele, e sua agente diz que se ela não escrever o livro logo, acabaria perdendo a oportunidade de fazer muito dinheiro. E depois ela vai se encontrar com as amigas do pôquer e elas começam a dizer que os homens são assim mesmo e mexem com a cabeça delas, mas que seria uma boa ela sair com vários homens
dias para esquecer, e depois ela liga pra gente dizendo que não iria pra reunião e que não lançaria o livro. Damon está em casa assistindo uma comédia romântica, pois não estava aguentando essa vida, e a esposa do Christopher aparece na casa dizendo que estava se sentindo mal, e os dois começam a beber, e ela diz que estava se sentindo sozinha, pois Christopher não estava comparecendo, e ele começa a dar conselhos, e ela agradece, e depois ele volta a se encontrar com a Alexandra, e os dois começam a viver juntos, pois ela estava desistindo de escrever o livro. E quando estão dando uma volta pela cidade, o pneu fura em frente a uma igreja que estava rolando um casamento, e ele pergunta se ela não queria se casar, e ela diz que nunca pensou nisso. No dia seguinte, os homens marcam de fazer uma passeata pela cidade, pois haveria uma reunião das mulheres, e seria um bom momento para manifestar sobre os direitos iguais. E a chefe da Alexandra aparece e diz para ele tomar cuidado, pois a Alexandra era casada, e ele fica desesperado e vai na casa dela, e encontra um documento mostrando que ela realmente era casada, e vemos que ela estava em processo de divórcio, e não se dava bem com o ex-marido. Alexandra leva sua filha para casa, e quando chega estava tudo bagunçado, e Damon encontrou o livro que ela estava escrevendo, e Damon sai para beber e começa a causar uma confusão pela cidade, e Alexandra aparece dizendo que desistiu de lançar o livro, pois o amava, e os dois acabam dando uma cabeçada, e quando Alexandra acorda, ela estava no mundo atual, onde as mulheres que lutavam por igualdade. Traduzindo, os dois estavam ferrados. E esse é o filme Eu Não Sou um Homem Fácil, e galera, depois desses filmes que começamos a repensar a existência da humanidade, porque é cada loucuragem, então deixa o like, se inscreve aí pra você não ficar maluco, e relaxa que amanhã tem algo pior pra você assistir, porque a vida tem dessas coisas. Agora eu vou nessa, então fui!